Olá pessoal, tema de novo vídeo aulas da OS e com componente curricular e na trata sobre diversidade e direitos humanos. Olá pessoal, o tema da nossa videoaula de hoje e o componente curricular trata sobre a diversidade e os direitos humanos, que vai ser ministrado pelo professor Marcos Joeli Costa. Olá, Lamine. Obrigado. Olá, pessoal. O tema da nossa disciplina é diversidade e direitos humanos. A simples compreensão a respeito dos termos que indicam o conteúdo da disciplina já contém uma complexidade bastante séria. Compreender o que são direitos humanos, o que é diversidade, não é tarefa fácil. Você já tem em mãos o material escrito que indica as trilhas para as proposições, reflexões e alguns pensamentos a respeito do tema principal da disciplina. Esse material vai poder te ajudar a compreender e refletir sobre isso e lançar proposições como sujeito dessas reflexões para outras pessoas. O objetivo da nossa aula de hoje é mais do que encontrar respostas para essas questões que foram formuladas a partir da leitura deste material, compreender como outras pessoas estudiosas do assunto ou pessoas que não estudam propriamente o assunto, mas foram provocadas a pensar sobre ele, podem refletir e ajudar você a compreender como esses assuntos podem ser relacionados entre si e problematizados a partir dessas perspectivas. Quem são essas pessoas? O que elas têm a dizer sobre isso? O que tem a oferecer para você é o primeiro passo da nossa videoaula de hoje. E isso você vai ter a partir de agora. Vejo quanta diferença existe entre a corrente dos mares e os dos rios, e entre o sofrer e o grajejar. No mesmo instante, vejo o tempo num reboliço, em constante fuga, e vejo-me a envelhecer dia após dia. Vejo quanta diferença existe na analogia simétria da corrente. Nado, corro, quase vou num ato súbito, em busca da minha sorte, em busca de um amor para sempre. Vejo quanta diferença existe. Serei eu diferente? Sou branca. Sou magro. Eu sou carinhosa. No que respeita ao termo diversidade especificamente, gostaria que fizéssemos algumas reflexões importantes. Normalmente, as cartas de direitos humanos tendem a compreender os seres humanos como pertencentes a um grupo que guarda muito mais semelhanças do que diferenças. Aliás, essas cartas tendem a enxergar o ser humano como complexo de um grupo único. Não por acaso, enunciados como todos são iguais perante a lei, todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade, tendem a compreender os seres humanos num único grupo que tem interesses e objetivos comuns e semelhantes. Ocorre que as pessoas, quando se relacionam com outras e com o mundo, tendem a representar-se no mundo e, diante dessas pessoas, muito mais pelas suas diferenças do que por esses elementos comuns. É certo que o ser humano guarda com os outros objetivos, finalidades e bases comuns. Essas bases são desde naturais, como, por exemplo, habitamos o mesmo planeta, temos necessidades essenciais básicas também muito parecidas. Mas as diversidades a respeito desses temas é que parecem indicar a individualidade do ser humano. A forma como eu vejo o mundo talvez não seja igual à sua. A forma como eu vejo as necessidades básicas que imprimem o ritmo da minha vida talvez não seja a mesma forma com que outras pessoas também as enxergam. O objetivo agora é compreender, antes de fazer você refletir a respeito disso, como outras pessoas tendem a enxergar a diversidade. Você verá agora que essas pessoas, na participação delas, vão indicar nas entrevistas o que elas pensam a respeito da diversidade. Todos nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Assim como não existe um livro igual ao outro, como não existe nenhum evento na natureza que se repita. O que muda é justamente a diferença entre os seres humanos. Eu acho que eu sou uma pessoa que busca criatividade, busca ser uma pessoa criativa e pensar coisas diferentes para colocar em prática. O que me faz ser igual às outras pessoas, acho que é a própria questão dos direitos normais que nós temos, né? De
e ter as responsabilidades que se deve se ter dentro da sociedade. Todo mundo tem que ter as mesmas responsabilidades, tem que ser totalmente iguais nesse sentido. Então acho que é isso que me faz ser igual às outras pessoas. O que me faz diferente, o que me faz igual das demais pessoas é a crença. É no que eu acredito que é certo, no que eu acredito que é errado, no que foi me ensinado e no que a gente associa, como cada um de nós somos diferentes, associamos de maneiras também diferentes. Se eu associo de uma maneira igual, se aquela pessoa crê na mesma coisa que eu, somos iguais. Se não, somos diferentes. O que me faz ser diferente, eu acho que os ideais de vida, cada um tem o seu, né? Eu acho que isso é bem particular. Os valores pessoais que a gente vai adquirindo ao longo da vida, isso também não dá para ser parecido, nem compartilhar com ninguém. Mesmo pessoas da mesma família, às vezes, têm valores diferentes. E eu acho que o conhecimento, o grau de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida nos torna diferentes. Conhecimento é poder. Quanto mais você conhece, mais você sabe, mais você se coloca de forma diferente no mundo, mais você busca um caminho distinto. Então, acho que o grau de conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida é algo que te torna diferente das outras pessoas. E o que me torna igual é o fato de eu ser cidadã brasileira, os direitos. Eu tenho direitos como todos os outros cidadãos brasileiros e os deveres também. Gostaria de fazer algumas reflexões agora a respeito do termo igualdade. A igualdade tem sido compreendida pela filosofia jurídica tradicionalmente a partir de dois aspectos, um formal e outro material. No que se refere ao aspecto formal, igualdade é a característica, a atribuição de todos os seres humanos de terem o mesmo tratamento diante da lei. Neste sentido, todos devem ser iguais perante a lei. No outro sentido, também a igualdade formal pode ser compreendida como sendo a proibição de a lei tratar as pessoas de forma diferentemente. É dizer que a lei tem que tratar a todos de forma igual. A outra compreensão a respeito do termo igualdade, aqui atribuir o aspecto de material, vem da tradição de Aristóteles, que encarava que as pessoas devem ser tratadas igualmente, sempre que essa igualdade determinar uma condição premente para o respeito à norma, e devem ser tratadas de forma desigual, sempre que assim se fizer necessário. Daí decorre a premissa, a todos segundo a sua necessidade. Ocorre que a tradição aristotélica não se desincumbiu de tratar de um problema específico. As pessoas merecem mais do que o reconhecimento de que são diferentes umas das outras. O simples reconhecimento não é suficiente para garantir a eficácia e a efetivação de direitos humanos fundamentais. É quando surge então a ideia de que, mais do que direito à igualdade, as pessoas têm sim direito à diferença. Um direito específico que reconhece a particularidade, que reconhece a pessoa pertencente ao grupo, mas ao mesmo tempo destacada dele como indivíduo, que reconhece a contribuição que essa pessoa pode dar para a humanidade enquanto indivíduo específico. Esse direito à diversidade é objeto hoje de preocupação das ciências jurídicas. Na próxima entrevista com o professor Eduardo Rabenrosch, Lamine vai discutir com ele algumas dessas questões ligadas ao direito à diversidade. É isso que você verá a partir de agora. Professor, o que é diversidade? Bom, Lamine, por diversidade nós entendemos essa ideia de pluralidade, de diferença, né? Que seria uma marca das sociedades democráticas, das sociedades que percebem a convivência social a partir de um conjunto diverso de opiniões, de crenças, de ideias, de valores. Então, a diversidade está associada a uma ideia de uma sociedade que tem como valor fundamental a tolerância e o pluralismo. O que é direitos humanos?
Bom, direitos humanos nós entendemos um conjunto de liberdades, prerrogativas, garantias que são otorgados aos seres humanos em razão de um valor fundamental que eles possuem, que é a dignidade humana. Quer dizer, então todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, é titular desses direitos. Como é possível sermos diferentes e ao mesmo tempo iguais? Bem, Lamine, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a ideia de igualdade não contradiz a de diversidade. Igualdade se opõe à desigualdade. Então, quando nós falamos do direito à diferença ou à diversidade, nós em nenhum momento entendemos que isso venha contrariar um valor fundamental da igualdade. Ao contrário, quer dizer, exatamente porque podemos pensar que a igualdade contempla uma diferença que falamos de um direito à diversidade. Como preservar os direitos humanos da diferença? Diria que esse é um principal desafio de uma sociedade democrática na contemporaneidade. Fazer conviver o respeito ao princípio de igualdade com o reconhecimento do direito à diversidade. Porque esses dois momentos são essenciais. Quer dizer, não se pode nem priorizar um nem o outro em detrimento, né, do que é importante mesmo, que é a convivência democrática. Então, nesse sentido, eu diria que não é uma tarefa simples fazer valer essa ideia de igualdade por um lado e, por outro, reconhecer as diferenças e as particularidades. Mas eu acho que aí é preciso agir sempre com base na ponderação, buscando um equilíbrio e analisando as circunstâncias concretas que exigem uma tomada de decisão. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. Um é ligeiro, outro mais lento. Um é branquelo, outro sardento. Um é preguiçoso, o outro é animado. Um é falante e o outro é calado. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro é de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua, e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai como é chato. Meu caro Lamine, a aula de hoje, ao que me parece, para mim pelo menos, foi muito instigante no que respeita a reflexões que podem ser lançadas a respeito dos temas específicos que informam o conteúdo da disciplina. Eu gostaria, antes de perguntar aos alunos especificamente o que eles pensam a respeito, de saber de você, se assim foi também, se você tem alguma coisa a dizer a respeito dos temas hoje tratados. Tenho. Interessante. A nossa aula de hoje foi super importante, no qual abordamos aspectos sobre a diversidade, o que faz uma pessoa ser diferente numa sociedade, os direitos que ela tem perante a sociedade, também como os deveres. No que respeita, então, a um tema específico, de se enxergar diferente do outro, de se entender no mundo diferente do outro, de guardar características que te fazem uma pessoa, digamos assim, destacada do grupo do resto dos seres humanos. Há alguma atribuição, alguma característica especial que pode ser informada como determinante na tua vida para indicar que você é uma pessoa diferente? Certo. Eu vou tentar responder essa pergunta baseado na minha sociedade, de onde eu venho. Eu me considero uma pessoa diferente porque eu tive sorte de ter certos privilégios em relação à educação. Eu passei toda a minha infância e adolescência estudando num dos colégios bem conceituados do meu país. E aí eu passei todo esse processo com muita facilidade. Então, em relação a isso, eu me considero uma pessoa um pouco diferente em relação a outras pessoas que não tiveram essa sorte. Perfeito. Para Lamine, então, uma característica essencial que diferencia ele diante do mundo seria o aspecto da formação, da possibilidade de socorrer de certos instrumentos que poderiam contribuir para o desenvolvimento intelectual e de tua formação pessoal, correto? Correto. Em relação a isso, eu queria dizer de que
foi muito fundamental na formação da minha personalidade. Porque hoje, qualquer que seja a sociedade onde eu vou, eu me sinto uma pessoa preparada para tudo, para entrar e sair naquela sociedade sem nenhum tipo de problema. E isso me faz uma pessoa feliz. Eu gostaria só de dizer de que a educação, principalmente em relação a direitos humanos, é algo mais do que fundamental para qualquer um, ou seja, para qualquer ser humano, porque a partir dali você passa a ser uma pessoa que não tem medo de exigir certos direitos perante uma sociedade, cobrar do Estado, também cumprir os seus deveres, que hoje em dia poucas pessoas enxergam por esse ponto. Por exemplo, de não estacionar nas vagas reservadas a idosos, de não pisar na grama, essas coisas por aí. Todos são os deveres perante uma sociedade que uma pessoa primeiramente deve colocar na sua consciência. Eu enxergo nas palavras de Lamine uma das coisas mais importantes que podem servir de reflexão para você, aprendente, a partir da nossa disciplina, que é a educação, que é a reflexão, o pensar a respeito desses temas, o refletir, o criticar, pode nos levar, pode nos conduzir a um patamar superior daquele em que nos encontramos hoje. Nós podemos ser responsáveis por um pouco da tradição do conhecimento que está ligado à discussão desses temas específicos: direito, diversidade, direitos humanos, direito à educação, direito de ser diferente. Isso tudo que foi discutido aqui pode e deve ser objeto de preocupação e de reflexão a partir de agora de você, meu caro aprendente. É com muita satisfação, com muito carinho, que eu me congratulo com todos e espero que, assim como eu, assim como Lamine, formamos perspectivas novas e encontramos nestas soluções instrumentos eficazes para a evolução do ser humano enquanto pessoa, que você também se ponha nessa posição e se lance nessa perspectiva e contribua para a formação dessa tradição e a complexidade dos temas discutidos a partir de agora. Meus irmãos, vou assistir a aulas da OS. Aulas muito importantes. Importante para a formação de uma personalidade. Que tempo é disso? Que tempo é falar boss? E de como cada um deve atrás desse sonho. Para não conseguir nosso sonho com mais facilidade, caminho mais correto e caminha para a educação. Que a educação não se cai com os direitos, cai com os deveres. Mudou de percorrer, cai com o percurso para fazer sucesso. Sucesso é um direito que todo mundo tem para procurar. Se não procurar, não é achado. Mas o caminho mais fácil para achar é na base da educação. Então, conselho a vós para não estudar. Estudo é muito fundamental. Minha história foi um bocado longo, mas hoje em dia está com na cabeça como sendo um pecador realizado. Para ver de quê? Priorizar a educação.